Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Ana Beatriz descobriu que estava com câncer em 2002 e na última sessão de quimioterapia teve um choque anafilático. Passou por uma transformadora experiência de quase morte e hoje ela diz que a vida após a morte existe sim. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Ana Beatriz. Muito obrigado por você se dispor a contar como é que foi a sua experiência de quase morte. Gostaria que você falasse o seu nome, a sua ocupação e em seguida nos contasse tudo que você puder. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu vou fazer uma breve apresentação e entrarmos direto no assunto. O meu nome é Ana Beatriz Wood, eu moro em Curitiba e tenho como formação analista de sistemas e também fiz serviço social, mas como ocupação sempre foi na área de informática, lá nos idos tempos de 76, 78, por aí. Trabalhei junto ao Banestado, Banco do Estado do Paraná, por 20 anos. Depois tive uma outra ocupação, fui comerciante. E mais tarde, quando já não estava mais trabalhando com comércio, eu volto a trabalhar com a área de informática, como terceirizada para o HSBC. E ali fiquei até a minha aposentadoria em 2012. E eu venho desde 2002 cuidando de câncer. Eu tive câncer de mama, assim, abreviando, bilateral, e tive câncer de endométrio. Foram 4 vezes sessões de quimioterapia, onde a última foram 12 sessões de quimioterapia, foi que eu tive essa experiência de quase morte, onde eu posso relatar para você. Então, aconteceu o seguinte: eu estava numa sessão de quimioterapia quando eu tive um choque anafilático. E eu me encontrava num quarto pequeno, deitada, e na minha frente tinha uma porta de vidro, que quem estava do lado de fora me enxergava do lado de dentro e vice-versa. E quando eu senti que eu estava começando a ficar me sentindo mal, fora do meu normal, eu abanei com a mão e a enfermeira entendeu imediatamente e veio em minha direção. Nessa vinda dela eu já acho que apaguei, mais ou menos isso que eu poderia dizer. E então, nessa apagada, é como se você desligasse da tomada. Mas uma outra coisa passa a existir, que é você se olhando. Não sei como te explicar. É você olhando para você do lado de fora do seu corpo, olhando para o seu corpo. E ali eu me lembro que o que eu pensei lá, ainda está muito clara na minha mente. Poxa, mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas rapidamente me liguei. Eu entendi que eu estava afastada do meu corpo, mas não separada, só afastada, me enxergando. Eu não me enxergava de cima, de baixo, não. Eu me enxergava ao lado de mim mesma, do meu corpo, olhando para mim e olhando toda aquela... imediatamente apareceram várias enfermeiras, médicos, enfim, para me dar atendimento, e eu me senti num lugar muito claro. Aquele lugar que eu estava era bastante claro, muito iluminado, e a iluminação vinha de fora para dentro,
invadindo o ambiente onde eu estava. É interessante que você não pensa em nada além de, pelo menos eu, além de observar o que estava acontecendo. Então, ali eu fiquei um tempo, enquanto foi dado todo esse atendimento para mim. Esse tempo girou em torno de perto de 1 hora. E eu só voltei, retornei para o meu corpo, assim, essa consciência externa do corpo, ela voltou para o corpo quando meu marido chegou no hospital, porque eu estava sozinha, fazendo quimioterapia. Então, quando ele chegou, foi chamado, e quando ele chegou, rápido, assim, eu tive como se fosse até um empurrão para o meu próprio corpo, para minha consciência, cabeça. Eu não sei explicar mais do que isso, além disso. E eu retornei a minha vida normal, assim, ao meu normal. Mas tudo foi uma experiência que me deixou muito claro a separação entre mente e espírito. Porque eu só posso acreditar que o que estava do meu lado era o meu espírito. Eu posso interpretar dessa forma. E também passei a entender recentemente, analisando isso, pensando em cima, que toda aquela quantidade de pessoas, de assistência que eu tive, tamanha, não era só parte física que estava pessoas mesmo. Eu acho que como elas eram muito claras, muito brilhantes, eu tenho a impressão que eram entidades que estavam auxiliando no meu momento. Mas em momento nenhum eu fui convidada para sair, eu não vi túnel, eu não vi nada além do meu corpo e dessa quantidade de pessoas iluminadas, assim, eu diria. E hoje eu entendo que não eram só pessoas, era mais, porque era muita. Se eu tinha alguma dúvida de vida após morte, ali eu tive essa certeza que ela existe, sim. Esse é o relato que eu posso contar para vocês. Você comentou que o lugar era bastante claro. Eu lhe pergunto, você sentiu que você foi para um outro lugar ou você continuava naquele lugar e ele ficou mais claro? Não, eu não fui para outro lugar. Eu estava ali, bastante iluminado aquele espaço onde eu estava. Era muito brilhante, era como se duas situações convivessem juntas, como 2 planos, muito brilhante, era uma luz muito forte. Quando eu abandonei o meu corpo, que eu me vi do lado de fora, aquela luz que não tinha antes, ela passou a existir, entendeu? É como se você está no seu quarto, com a luz acesa, mas de repente um holofote muito forte ilumina o seu quarto. Foi isso. Essa luz, ela ofuscava? Por trás de mim, sim. Na minha frente, não. Como que eu vou explicar? Como eu ainda não era translúcida, eu sentia que eu era, mesmo separada do meu corpo, eu tinha forma, não que eu me olhasse, mas eu sabia, uma questão de consciência. Essa luz vinha de trás de mim, iluminando-me por trás, e invadindo todo o ambiente. Eu acho que uma explicação maior que essa, só se eu pudesse produzir um filme e mostrar exatamente que eu, Você se virou para olhar para a luz? Não, é porque ela era tão forte, e como ela vinha de trás de mim, eu não me virei para ela, porque
O momento inteiro, o tempo todo, eu estava olhando para mim, para o meu corpo. É como eu falei, na minha frente, além dos médicos, enfermeiras, tinha muito mais pessoas súteis. Você, quando voltou ao corpo, você notou que tinha diminuído o número de pessoas? Sim, devo ter notado, porque quando eu voltei para o meu corpo, o meu corpo estava com os olhos fechados. Eu estava com o olho fechado. Então, até eu abrir o meu olho, é tudo muito rápido, sabe, gente? Não é uma coisa assim, lentamente eu vou voltando. O momento de voltar é quando você tá lá. Você sente que você tá voltando, mas ele é tão estranho hoje tentar pensar nisso, porque é quase que indescritível, mas tentando. Respondendo tua pergunta, quando eu abro os meus olhos, eu vi umas 3, 4 pessoas no meu plano físico. E quando eu não estava nesse plano físico, eu tinha, acho que, deixa eu ver, as pessoas do plano físico, que no caso seriam umas 3, 4, eu sei que eram, porque depois eu até andei telefonando nesse período todo e perguntando, fazendo perguntas também recentemente, porque até então eu não estava muito... aquilo foi uma coisa que aconteceu, eu absorvi e segui em frente. E recentemente eu tentei, para ter mais o que falar, para responder suas perguntas, eu quis saber algumas coisas, como quem estava, quantos eram, qual foi o médico que me atendeu. Então, assim, foram, deixa eu ver, foi um enfermeiro, que eu sei que ele estava lá, uma outra enfermeira e mais duas, foram 4. Elas eram 4 que estavam lá, físicas. Mas no momento que isso aconteceu, eram vários médicos, foi uma correria. De repente, aquele lugar que eu estava, ele estava invadido por uma assistência a mim. Então, é porque realmente não era meu momento de partir. Você não teria ido. Você saberia quantificar quantas pessoas além das que estavam lá, fisicamente? Olha, devia ser umas 8, 6, 8. Então, ao todo, as físicas e essas outras, eu ponho entre aspas, entidades, porque eu não sei definir exatamente o que era, ao todo devia ser umas 12 pessoas. Mas não eram todas ao mesmo tempo. Algumas entravam em cena e saíam, outras voltavam, sabe? Era como se tivesse cada um tendo uma atividade. Chega perto de mim, sai, vai fazer alguma coisa, enquanto vai fazer alguma coisa, vem outra. E tudo sempre você via naquele mesmo ambiente onde você de fato estava. Sim. Veja, eu não estava assistindo, essa parte minha não física, ela fazia parte disso tudo, mas eu não interferia em nada, eu não falava nada, eu não pedia nada, eu não perguntei nada, eu apenas assisti. E você escutou alguma coisa? Algo foi dito para você? Sim, não foi dito para mim, foi trocado de comunicação entre as pessoas. Traga algum remédio, alguma coisa que puseram na minha veia. No caso, eu estava com catéter, né? Eu tenho catéter, então entrou naqueles aparelhos em que cai meu catéter, outros medindo pressão, outros segurando o meu pé, isso eu lembro, da minha mão física. Agora, a outra parte, ninguém segurou, ninguém falou nada, eu estava ali apenas assistindo. É como se
É complicado, difícil de explicar. As pessoas que fizeram alguma coisa eram do plano físico, as pessoas não materiais não fizeram nada. Não, todos. Todos eles estavam com uma atividade para mim, voltados para mim. O que esses seres não materiais fizeram? Não sei, eles estavam cuidando de mim, agora exatamente o que, não sei te responder. Eles tocavam em você? Sim, tocavam no meu corpo, não no meu outro eu. O meu outro eu, ele estava parado do meu corpo, ninguém mexeu comigo. No meu corpo, sim. No seu corpo físico? No meu corpo físico, sim. Eles tocavam em mim. Agora, exatamente qual era a intenção desse toque, segurar no meu braço, na minha mão, na minha cabeça. Eu não sei te responder o que eles estavam fazendo. O que eu sei é que eu perguntei para as enfermeiras depois o que elas fizeram comigo, e elas disseram que basicamente foi oxigênio, levantar minha cabeça, botar remédio para cair na minha veia, e preocuparam-se bastante com a minha pressão, que a minha pressão ela caiu, ela chegou, pelos que elas falaram, próximo a zero, bem próximo a zero. E tanto é que elas contaram, e o meu marido também conta, que quando foi ligado ele pedindo para ele que fosse para lá, a pergunta que ele fez foi: ela está mal? Ela está mal. É muito sério? É sério? É sério. A pergunta foi: é sério? A moça que ficou calada e daí falou: muito sério, venha. Aí ele viu que a coisa era bem séria mesmo. E daí ele foi. E foi mais ou menos isso, essa chamada para ele aconteceu logo no início. Logo que eu comecei a passar mal, ela chamava. Então, diz ele que demorou entre 45 minutos a 1 hora para chegar até onde eu estava. E foi mais ou menos esse o período que eu fiquei fora do ar. Mas você escutou alguma coisa vinda dessas pessoas não materiais? Não, nada. Que eu lembre, não. Que eu me lembre, não. Pode ser que sim. Você recebeu alguma instrução para voltar? Não. Apenas num momento eu estou fora, no outro momento eu pairo e desço no meu corpo, mais ou menos isso. É uma coisa, é difícil de explicar. É uma coisa que você só sente. Ninguém me disse nada, ninguém me contou nada. Eu apenas observei que a luz era bastante forte, que eu não estava, a minha consciência não estava no meu corpo. Essa minha consciência era mais do que consciência. Eu era um ser mais forte do que o meu corpo. São naquele corpo externo ao meu corpo físico. Eu não tinha, eu não estava com nada grudado em mim, tipo, entrar no catéter, eu não tinha catéter, eu estava inteira. Eu não me sentia doente, eu me sentia perfeita. Mais ou menos, acho que a palavra certa é essa. Você chegou a olhar para o seu próprio corpo? Não, é só um sentimento. Mas você sentia que você tinha um corpo? Era um corpo, mas não como o nosso. Ele era sutil, era leve. Como eu falei, era próximo da perfeição. Se é que alguma coisa perfeita, aquele corpo era perfeito. Porque ele não tinha peso, eu não me sentia presa a nada, eu me sentia livre, mas eu não queria fazer nada além de observar. Eu estava
observando o que estava sendo feito com o meu corpo. Você não teve vontade de investigar essa nova realidade, de procurar ir para outros lugares? Olha, naquele momento a minha preocupação fora do meu corpo era com o meu corpo. Você queria voltar? Não, eu queria saber o que ia acontecer comigo. Eu queria deixar acontecer, não procurar. Não sei se dá para entender. É quando você... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de forçar nada. Então, naquele momento que eu não estava no meu corpo, a única coisa que eu pensei é no bem-estar ou não do meu corpo. O que vai acontecer com aquele corpo que está deitado ali? E eu fiquei parada olhando aquele corpo. Você disse, num certo momento, que você se sentiu empurrada de volta. Você pode explicar um pouco melhor isso? É como se... eu não sei se é empurrada ou puxada por aquele corpo, sabe? Eu não sei te explicar bem. É uma sensação... sabe quando você... aquela sensação de não sei se é de cair, ou de puxar, ou de empurrar, mais ou menos isso. Uma sensação de atração. Você foi atraída de volta para o corpo. Isso mesmo. Sensação de atração. A palavra correta é atração. Mas não é uma coisa dolorosa, não foi uma coisa dolorosa, não foi uma coisa forçada, porque da mesma forma que eu tive essa atração para voltar, eu sei que eu senti naquele momento que se eu não quisesse, eu não voltava. Você sentiu que você tinha essa liberdade de escolha? Sim, tinha. Da mesma forma que se eu quisesse, me voltava para aquela luz de frente, né, porque eu estava de costas, eu me voltaria para ela e seguiria. Eu sei que se eu quisesse, eu ia. E você sabe isso sem nada ter sido dito a você, né? É uma consciência que você tem, é como se isso fosse nato, sabe? Aquilo você sabe porque você sabe. É porque faz parte do teu ser, de você ser. Quando você escutava as pessoas falando na sala de atendimento, o som era normal ou era modificado? Normal. Como eu estou conversando com você, ele era normal. O interessante é que não eram todos os que estavam naquela sala que falavam. Sabe, que tinha som. Agora que você me chamou a atenção, o som mesmo era das 4, 5 pessoas kármicas. As outras pessoas, elas não tinham som, não. Pessoas kármicas são as pessoas com corpo físico? Os enfermeiros, médicos, físicos, né? Porque eu passei a entender recentemente que todos aqueles outros, eles não eram físicos, eram mais pessoas espirituais que estavam ali, na verdade. Na hora você não teve essa compreensão? Não, na hora para mim eram todos, sabe? Porque todos brilhavam. Era um brilho que vinha dessas pessoas, tanto dos médicos e dos enfermeiros, físicos, quanto dessas outras pessoas que eu não conhecia, que tinham... Todos brilhavam da mesma forma? Todos. Era um brilho muito intenso. Todos. E até, inclusive, depois, passou, acho que uns 15, 20 dias, eu fui agradecer as enfermeiras pelo atendimento. E eu brinquei para elas e falei, se vocês soubessem como vocês brilham. Aí elas ficaram me olhando, eu falei, não, eu acho que essa profissão de médico é uma profissão realmente médico, enfermeiro, é uma profissão realmente muito abençoada, eu falei, porque vocês têm um brilho próprio muito forte. O meu médico, quando eu contei para ele até, os olhos dele encheram de lágrimas. Quando eu disse a ele o brilho que ele tem,
nesse outro plano. E até me emocionei agora. É um brilho muito forte, muito legal. Brilha tanto quanto aqueles outros que eu não sei quem são. Você chegou a conversar com as enfermeiras no sentido de checar se o que você viu elas fazendo de fato aconteceu? Sim, chequei. Elas botando oxigênio em mim, mexendo nos meus braços, a correria de tentar descobrir como entrar em contato com meu marido, isso tudo eu ouvi, sabe? E agora, como é que a gente vai chamar o marido dela? E daí, de repente, uma disse, deixa que eu sei como fazer. Daí saiu a pressão dela, cuida da pressão, corta o medicamento, esse medicamento, ela falou o nome, eu não lembro. Você ouvia e via? Eu ouvia fora do meu corpo e via, porque o meu corpo estava com os olhos fechados. Para você pôr em palavras a tua experiência, é fácil. Eu estava deitada, de repente eu estava do lado, daí tinha uma luz, daí depois, mais tarde, eu volto para o meu corpo. Até aí é fácil de explicar. O difícil é relatar a nível de sentimentos, de visão, né? Esses outros detalhes que você está me perguntando. Naquele momento, você sentiu o sentimento do seu marido? Sim, eu senti. Até foi interessante tocar nesse assunto, porque quando ele chega, se aproximando já do local onde eu estou, saindo do elevador, eu sinto eu vou colocar a nível de cor, como eu já coloquei, uma cor muito forte, vermelha, assim, vibrante. Foi uma coisa assim, quente. É como se eu tivesse, de repente, num ambiente de ar-condicionado e, de repente, entra uma onda de calor naquele local. Essa onda de calor era ele. Quando ele se aproxima de mim, começou a se aproximar do local onde eu estava, eu comecei a sentir aquela onda de calor tentando invadir. E quando essa onda de calor chega bem perto de mim, eu acordo. Nesse momento, aquele corpo meu externo, ele se funde, ele vai se fundindo com o meu corpo físico, e eu abri os olhos e ele estava do meu lado. Foi isso, mais ou menos isso, esse sentimento, essa percepção da presença dele. Você se sentiu em algum momento dessa experiência conectada com o universo, conectada com tudo? Sim. Como eu já falei, eu fazia parte daquele quadro, daquele cenário que eu estava, eu fazia parte dele, mas eu era única. Eu era parte daquele local, tudo aquilo que estava ali, eu fazia parte deles, mas eu não era eles. Você não perdia a sua individualidade? Não perdi em momento nenhum. Apesar de me sentir fazer parte, eu era eu não me fundi a ninguém, nem me misturei a ninguém. E o sentimento era de paz? Muito tranquilo o tempo todo. Eu me sentia muito livre. O que eu estava fazendo de estar ao lado do meu corpo era uma opção que eu não queria sair dali. Ninguém me obrigou a ficar e ninguém tentou me levar. Eu fiquei porque eu quis. Pelo que você me contou antes, você não chegou a identificar aquele lugar como sendo uma outra dimensão, enquanto você estava na experiência? Talvez tivesse alguma coisa ou alguma outra dimensão, mas ela estava fundida com essa. Não eram duas coisas separadas. Eu sei do corpo físico, eu, Ana, um corpo físico aqui, e essas outras entidades, elas
estavam fazendo parte daquela minha realidade. Elas simplesmente, de repente, eu passei a enxergá-las. A sua vida mudou de alguma forma depois dessa experiência? Eu fiquei mais calma. Eu fiquei menos ansiosa. Fiquei mais sentimentalista. Rapidamente eu me emociono. Passei a dar muito valor àquelas coisas que estão comigo, às pessoas que estão comigo. Eu me senti muito grata, eu me sinto muito grata àquilo que eu vivo, à minha vida, entendeu? Por quanto tempo ela vai estar aqui, eu vou estar aqui, não sei, mas eu sou grata por cada pessoa que eu me relaciono. Você tendo passado por essa experiência, o que você teria a contar ou a sugerir para quem não passou, como eu? Que você tenha certeza que você não é só esse plano, que a vida depois da morte, ela existe, ela continua, que os laços de família que você tem aqui, com certeza eles vão continuar em outro lugar, nada é por acaso, procure sempre andar da melhor forma possível, da forma mais correta que a tua consciência te manda. Meça bem as palavras, porque as palavras têm força. Nunca deseja o mal para alguém, porque você não sabe aonde ele vai bater. Você sempre está recebendo auxílio, assistência, só você não vê. Então, procure crescer como pessoa, como a sua vida seja mais sincera, mais direta, voltada para o bem. Participe mais da vida das pessoas com amor, com carinho, e que tudo, o universo vai te ajudar no momento que você precisar, seja para te levar, seja para te ajudar no teu plano físico. Nunca estamos sozinhos. Deus, eu entendo hoje Deus como tudo isso. A experiência que você teve, de alguma forma, surpreendeu você em relação ao que você tinha aprendido como religião? Nada para mim foi surpresa. Essa que é a coisa interessante. Aquilo que eu estava vivendo, aqueles seres, aquele momento, aquela ajuda que eu recebi, tanto física quanto espiritual, aquilo não era surpresa. É como se aquilo fosse o esperado mesmo. Aquilo fizesse parte do ser. Assim. Está destinado a isso, sabe? Você nada teve surpresa. Nada para mim foi surpresa. Talvez, assim, surpresa foi de eu estar enxergando, talvez não com esses olhos, mas com os olhos, aquele ali, ó, que está em volta de mim, né? Com os olhos da alma, ver o brilho, esse brilho, e que é lindo, muito forte, é muito claro. E quando você voltou, você se lembrou imediatamente de toda a experiência? Acho que demorou 1 hora, 2 horas para eu me lembrar disso. E quando você se lembrou, aí você teve a surpresa? Ou você continua achando tudo natural como estava achando durante a experiência? Não foi surpresa. Foi uma sensação boa. Pô, que legal, eu vivi isso, sabe? Isso realmente existe. Você tinha medo da morte antes? Eu acho que
não é bem o medo da morte, de desencarnar. O medo que eu tenho é de que nem tudo que eu tenha me proposto a fazer, eu tenha feito. Eu gostaria de ter feito mais do que eu fiz até agora. Mas isso é uma sensação racional ou é uma sensação de que você veio para essa vida predisposta a cumprir uma série de coisas? Eu sei que eu tinha mais coisas para fazer e acho que eu não vou mais poder fazer, porque tudo tem seu tempo, né? Já passou. Carlos, me emociona. Eu me emociono de contar e saber que tem gente que vai me escutar e que raciocine. Pense que você não deixe passar as coisas na sua vida. Agarre. Não fique ciscando. Não deseje o mal. Se você pegar, pegue pelo bem. Nem todo mundo foi feito para ser mãe. Nem todo mundo foi feito para ser pai. Mas todos nós temos no coração a maternidade e a paternidade. Porque você se sente responsável por um filho. Então, a sensação de responsabilidade que você tem das pessoas que estão em volta de você, ela é uma realidade. Você é responsável por cada pessoa que cruza o teu caminho. Você é responsável. Porque se ela cruzou o teu caminho de uma forma ou de outra, é porque você tinha alguma coisa para dar ou para receber. Por isso que eu disse, agarre as oportunidades. Se você tem oportunidade de estudar qualquer área, tanto na área espiritual, você estudar, quanto na área física, de todas as matérias, estude. Tenha paciência, coisa que eu não tive, isso, sabe? Eu não tinha essa paciência. Eu era mais atirada, assim. Hoje não. Hoje eu sou mais sentimento, assim, quando eu raciocino, sabe? Mas me emocionei, vocês me deixaram emocionar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você teve alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?